Minha irmã sempre foi a filha favorita dos meus pais. Eles bancaram desde a faculdade de luxo dela até o apartamento onde ela mora. Eu nunca disse nada, mas hoje, no jantar de bodas de prata deles, quando ela anunciou que precisava de mais $50.000 para abrir um negócio, e meu pai olhou para mim exigindo que eu assinasse como fiador, eu percebi que não conseguia mais ficar calado. Caçaba. Usa becidaba de mais icate, que precisava de mais oveite catalado para abrir um negócio. A mesa do restaurante estava impecável. Taças de cristal, talheres de prata e o sorriso orgulhoso de Dona Marta e seu Jorge celebrando 30 anos de casados. Mas o motivo real do banquete não era o casamento deles, era, como sempre, a Bianca. Bianca tinha 30 anos e um currículo impecável de fracassos financiados. Meus pais venderam um terreno de herança para pagar a faculdade de moda que ela abandonou no terceiro ano. Depois, financiaram uma grife de roupas que faliu em 6 meses porque ela preferia viajar para a Europa a administrar o estoque. Enquanto isso, eu passava as noites em claro, estudando para concursos e dividindo um estúdio de 30 metros quadrados com um colega para conseguir pagar minhas contas. Para os meus pais, porém, eu era apenas o ranzinza que já se vira, enquanto Bianca era a alma artística que precisava de apoio. É uma oportunidade de ouro, pai, Bianca dizia, gesticulando com a taça de champanhe. Um bistrô conceito no centro. Só precisa da entrada para o ponto comercial. O proprietário quer $50.000 em dinheiro até amanhã. Meu pai sorriu. Aquele sorriso condescendente que ele guardava apenas para ela, e tirou um talão de cheques do bolso, mas sua expressão mudou quando ele olhou para mim, do outro lado da mesa. O problema, Bianca, é que o banco exige um imóvel quitado ou um fundo de garantia sólido, como fiança para liberar a outra parte do crédito. E como eu e sua mãe já comprometemos a nossa casa na sua última empresa. Ele empurrou um documento de 2 páginas na minha direção, por cima da toalha de mesa. O Lucas assina. O fundo de investimento que você montou nesses anos de funcionalismo público é mais do que suficiente, meu filho. É pela sua irmã. Família ajuda família. Bianca me olhou com aquele tédio disfarçado de carinho, esperando que eu simplesmente pegasse a caneta, como fiz das poucas vezes em que ajudei a cobrir o cheque especial dela no passado. Olhei para o documento. Olhei para a caneta de ouro que meu pai estendia. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Senti anos de domingos, sendo deixado de lado, de sacrifícios silenciados e de ver o suor do meu trabalho ser tratado como patrimônio da minha irmã irresponsável subirem pela minha garganta. Eu não conseguia mais engolir. Como afastei o documento com a ponta do indicador. Deixei a caneta rolar pela mesa. Não, eu disse. A palavra saiu baixa, mas cortou o ambiente como uma lâmina. Como assim? Não, Lucas, minha mãe, franziu a testa, o tom de voz subitamente ríspido. É a carreira da sua irmã. Você tem esse dinheiro guardado, não vai te fazer falta. Vai fazer falta sim, mãe. Porque esse dinheiro é o fundo que eu ia usar para dar entrada na quimioterapia do tratamento particular do próprio pai, já que o plano de saúde que vocês pagam não cobre a clínica especializada que o médico recomendou no mês passado. Disparei, a voz firme, embora meu coração batesse no estômago. Meu pai arregalou os olhos. Ele não sabia. Eu vinha guardando aquele segredo para não estragar a festa de bodas, planejando contar apenas na consulta de segunda-feira. Do que você está falando? Meu pai gaguejou, olhando do papel para mim. Estou falando que, enquanto a Bianca quer $50.000 para brincar de ser dona de restaurante pela 4ª vez, eu estou guardando cada centavo para garantir que você tenha um tratamento digno nos próximos meses. Olhei diretamente para Bianca, que empalideceu. E sabe o que é o pior? Ela sabe disso. Eu contei para ela na semana passada, quando pedi que ela ajudasse a economizar. O restaurante pareceu perder o som. Minha mãe olhou para Bianca, esperando um desmentido. Mas Bianca apenas abaixou os olhos, os lábios trêmulos, incapaz de sustentar o olhar. Ela sabia da gravidade da situação do pai, mas a urgência de manter seu estilo de vida luxuoso e sua fantasia de empresária de sucesso falou mais alto. Ela achou que eu cobriria as 2 frentes em silêncio, como sempre fiz. Meu pai recolheu o talão de cheques devagar, as mãos tremendo. Pela primeira vez em 30 anos, ele não olhou para a filha favorita com admiração, mas com um choque profundo de realidade. Peguei meu paletó no encosto da cadeira e me levantei. O jantar estava ótimo, falou, deixando 2 notas na mesa para cobrir a minha parte. Mas a partir de hoje, o banco do Lucas está permanentemente fechado. Pai, te vejo no hospital na segunda-feira. Quanto a você, Bianca? Boa sorte com as suas panelas. Virei as costas e caminhei em direção à saída, sentindo que pela primeira vez na vida, eu estava respirando o ar puro da minha própria liberdade. O domingo amanheceu com um silêncio sufocante, mas o meu telefone não parava de vibrar. Eram dezenas de mensagens da minha mãe, alternando entre insultos desesperados e súplicas emocionais. Como você pôde fazer aquilo na frente de todo mundo? Sua irmã está trancada no quarto chorando. Você destruiu a nossa família. Eu não respondia nenhuma. Eu estava ocupado organizando as planilhas médicas do meu pai para a consulta do dia seguinte.
Por volta das 2 da tarde, a campainha do meu apartamento tocou de forma insistente. Quando abri, não era minha mãe, nem o meu pai. Era o advogado da família, o Dr. Roberto, um homem idoso que cuidava dos negócios dos meus avós e que sempre nutriu uma simpatia silenciosa por mim. Lucas, precisamos conversar. E o que tenho para te dizer não pode esperar até segunda-feira, disse ele, entrando e colocando uma pasta de couro preta sobre a minha mesa de centro. Sentamo-nos, e ele abriu a pasta, revelando papéis amarelados pelo tempo e um documento recente com o selo do cartório central. Roberto me olhou nos olhos com uma seriedade que me deu calafrios. O que aconteceu ontem à noite acelerou algo que seu pai vinha me pedindo para segurar. Lucas, aquele terreno de herança que seus pais disseram ter vendido para pagar a primeira faculdade da Bianca, ele nunca foi vendido para isso. Aquele terreno era, por testamento do seu avô paterno, exclusivamente seu quando você completasse 30 anos. Seu pai falsificou a sua assinatura de consentimento aos 7 anos para dar o dinheiro para ela. O chão pareceu sumir sob os meus pés. O ar faltou no meu peito. Eu sabia que eles eram parciais, mas crime? Roubo? Seu pai se arrependeu amargamente nos últimos meses, principalmente depois do diagnóstico de câncer. Continuou o advogado, me entregando uma cópia do laudo de falsificação que ele mesmo havia encomendado. Ele sabia que estava errado e queria confessar, mas a sua mãe o pressionava a manter o segredo para não quebrar a imagem da Bianca. Ontem à noite, após você sair, seu Jorge teve uma crise de choro no restaurante e me ligou de madrugada. Ele quer confessar tudo e te devolver o valor integral, mas há um problema imenso. Qual? Perguntei, com a voz rouca. Para te pagar o que te deve, seu Jorge transferiu, nesta manhã, a titularidade do apartamento de luxo onde a Bianca mora para o seu nome. Ele usou uma procuração antiga. A partir de hoje, legalmente, o apartamento é seu. E a sua irmã não faz a menor ideia de que o teto, onde ela dorme agora, pertence ao irmão que ela tentou explorar. Pergunta para os leitores. Se você descobrisse que seus pais roubaram sua herança para dar ao seu irmão, você despejaria ele do apartamento imediatamente ou esperaria o momento certo para se vingar? A segunda-feira chegou com o peso de uma tempestade iminente. Entrei no hospital pontualmente às 8 da manhã. Na sala de espera da oncologia, o clima era gélido. Meu pai estava sentado em uma cadeira de rodas, visivelmente mais magro e abatido do que no jantar de sábado. Ao lado dele, minha mãe me encarava com olhos injetados de fúria, e Bianca estava encostada na parede, usando óculos escuros gigantescos para esconder os olhos inchados. Quando me aproximei, minha mãe se levantou num salto, apontando o dedo na minha direção. Você é um monstro, Lucas. Por sua causa, o negócio da sua irmã ruiu. O proprietário do ponto comercial não quis esperar e passou para outro investidor. A Bianca perdeu a chance da vida dela por causa do seu egoísmo, e ainda convenceu seu pai a fazer aquela loucura com o apartamento. Meu pai levantou a mão trêmula, pedindo silêncio. Sua voz saiu fraca, mas carregada de arrependimento. Cale-se, Marta. O Lucas não fez nada. Fui eu que passei 30 anos fechando os olhos para as mentiras que vocês duas criavam. Fui eu que roubei o futuro do meu próprio filho para alimentar os caprichos de uma filha que nem sequer se importa se eu vou morrer ou viver. Bianca tirou os óculos escuros, revelando uma expressão de puro deboche disfarçado de indignação. Ah, por favor, pai. Agora você vai dar uma de santo? Você sempre me deu tudo porque sabia que eu tinha talento. O Lucas é só um burocrata invejoso que passa o dia carimbando papéis. E se você acha que eu vou sair daquele apartamento, você está muito enganado. Eu vou entrar na justiça contra você e contra ele. Eu dei um passo à frente, cruzando os braços. Olhei bem no fundo dos olhos da minha irmã. Você não vai entrar na justiça contra ninguém, Bianca. Porque se você fizer isso, o Dr. Roberto entra com um processo criminal de falsificação de assinatura contra o papai. E adivinha quem foi a beneficiária direta do dinheiro roubado? Você. O Ministério Público vai adorar saber como uma estilista falida comprou uma grife com dinheiro de fraude familiar. Você quer arriscar a sua liberdade por causa de um apartamento? Bianca deu um passo atrás, a arrogância sumindo do seu rosto instantaneamente. Ela olhou para nossa mãe em busca de socorro, mas Dona Marta estava paralisada pelo choque das minhas palavras. Elas achavam que eu era apenas o filho submisso que aceitava as migalhas. Elas não sabiam que eu tinha garras. 2 semanas se passaram. O tratamento do meu pai havia começado, inteiramente custeado pelo fundo que eu havia guardado com tanto esforço e pelo dinheiro que consegui reaver legalmente. Ele estava respondendo bem, mas a dinâmica familiar havia mudado para sempre. Minha mãe havia se mudado para o apartamento da Bianca, recusando-se a falar com meu pai e comigo. Elas estavam tramando algo, eu sentia isso. Certo dia, meu pai me pediu para ir até a casa deles buscar algumas roupas e documentos antigos que ele precisava. A casa parecia um cenário de abandono, gavetas reviradas, armários vazios. Minha mãe já havia levado quase todas as joias e objetos de valor. Enquanto procurava os papéis no antigo escritório do meu pai, encontrei uma gaveta de fundo falso na escrivaninha que pertencia à minha mãe. Lá dentro, havia um caderno de capa de couro vermelha. Era o diário dela, escrito ao longo dos últimos 20 anos. Curioso, comecei a folhear as páginas. O que encontrei ali transformou o meu desprezo em um horror absoluto. Em uma entrada datada de 10 anos atrás, minha mãe escreveu: "O Jorge acha que a Bianca é dele, coitado.
Se ele soubesse que ela é fruto daquela minha viagem a Buenos Aires com o Maurício, ele nunca teria vendido aquele terreno. Eu preciso garantir que a Bianca receba tudo antes que o Jorge descubra a verdade, ou antes que ele morra. O Lucas é a cara do pai, por isso sinto repulsa dele. Ele me lembra a mediocridade da vida que escolhi. Minhas mãos começaram a tremer tanto que quase derrubei o caderno. Bianca não era filha do meu pai. Minha mãe havia passado a vida inteira, aplicando um golpe emocional e financeiro no homem que a sustentava, canalizando a herança da nossa família para a filha de outro homem, enquanto me tratava como lixo porque eu lembrava o marido que ela secretamente odiava. Peguei o diário, tirei fotos de cada página com o meu celular e guardei o caderno na minha mochila. O segredo era uma bomba atômica. Se eu contasse para o meu pai agora, no meio do tratamento contra o câncer, o choque poderia matá-lo. Se eu não contasse, estaria permitindo que a mentira vencesse. Pergunta para os leitores: o que você faria com esse diário? Contaria a verdade para o pai doente, correndo o risco de piorar a saúde dele, ou usaria isso para destruir a mãe e a irmã secretamente. Esperei mais um mês. Meu pai terminou a primeira fase da quimioterapia e os médicos anunciaram que o tumor havia reduzido significativamente. Ele estava forte, lúcido e, acima de tudo, em paz comigo. Foi então que recebi uma notificação judicial. Minha mãe e Bianca haviam entrado com uma ação de interdição contra o meu pai, alegando que ele estava mentalmente incapaz e exigindo a anulação da transferência do apartamento e o controle total dos bens dele. Elas achavam que tinham vencido. Marcaram uma audiência de conciliação preliminar com o juiz para tentar o acordo forçado. No dia da audiência, a sala do tribunal estava tensa. Minha mãe e Bianca entraram acompanhadas por um advogado jovem e caro, com sorrisos vitoriosos nos lábios. Meu pai e eu sentamos do outro lado, junto com o Dr. Roberto. O juiz olhou os papéis e pigarreou. Os autores alegam que o Sr. Jorge não goza de plena capacidade civil devido ao tratamento severo e que houve dilapidação do patrimônio em favor do filho Lucas. O que a defesa tem a dizer? Eu me levantei. Pedi permissão ao juiz para entregar um documento complementar. Não era um laudo médico. Era uma cópia autenticada das páginas do diário da minha mãe, acompanhada de um exame de Dana que eu havia feito secretamente colhendo uma amostra de saliva da Bianca e um copo que ela deixou no hospital, comparando com o meu pai. O advogado delas tentou protestar, mas o juiz, curioso, aceitou os papéis. À medida que o magistrado lia o diário e o laudo de Dana que confirmava 0% de chance de paternidade entre seu Jorge e Bianca, a expressão dele se transformou em absoluto nojo. Mas o que é isso? O juiz murmurou, olhando fixamente para minha mãe, que de repente perdeu a cor do rosto. O que o senhor tem em mãos, meritíssimo, comecei, com a voz ecoando pela sala, é a prova de que esta ação de interdição não passa de uma tentativa de estelionato e fraude processual. Minha mãe escondeu por 30 anos que minha irmã é fruto de uma relação extraconjugal, fraudou assinaturas para desviar fundos do meu pai, e agora tenta interditá-lo para que ele não descubra a verdade antes de morrer. Meu pai olhou para mim, chocado. Peguei a mão dele com força. Pai, me desculpe por te contar assim, mas eu não podia deixar que elas te roubassem de novo. O tribunal virou um caos. Bianca começou a gritar com a mãe, exigindo saber se aquilo era verdade. Minha mãe desmoronou no choro, sem conseguir negar nada diante das próprias palavras escritas no diário. O juiz não apenas extinguiu o processo de interdição imediatamente, como encaminhou o caso para o Ministério Público por crime de estelionato e alienação parental fraudulenta. Naquela mesma tarde, usei a ordem judicial de missão de posse e mudei as fechaduras do apartamento de luxo onde Bianca morava. Coloquei todos os pertences dela e da minha mãe em sacos de lixo pretos e os deixei na calçada do prédio. Hoje, meu pai mora comigo no meu novo apartamento, longe de toda a toxicidade. Ele está se recuperando dia após dia. Minha mãe e Bianca perderam tudo. Elas dividem um pequeno quarto de cortiço na periferia, respondendo a processos criminais e enfrentando o maior castigo de todos, a obrigação de suportarem uma a outra na miséria absoluta que construíram.